pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Open Talks, mais um episódio da segunda temporada. Estou aqui eu hoje como seu host, Guilherme Barreiro, com meu amiguinho, Rafa Banangoni. E aí, Gui? Beleza? Trocamos os papéis hoje. A careca é a mesma, mas trocamos os papéis. Só os papéis. Só os papéis. Tá um bom, careca ufa. mais bonito hoje lhes apresenta. Eu vou deixar o público votar depois o que eles gostam mais do papel de host. Eu tenho certeza que o papel de host é mais bem feito por você, mas eu faria meu melhor. Vou lutar. Você vai se esforçar. Eu sei que a natureza não ajuda, mas você vai se esforçar. Não, mas a técnica existe. Existe edição, inteligência artificial, por quê? Depois o pessoal vai dar uma arrumada no negócio aqui. Vai ficar bom. Mas, sem mais delongas, deixa eu introduzir nosso convidado super especial que está aqui conosco. Como negar? Não tem como negar. Não tem como. Esse cara, gente, que eu vou falar um pouquinho dele já, conheci através de um compromisso profissional. Uma pessoa que eu já admirava de longa data, ouvindo nas rádios, Ô, Gui, sabe o que eu tô seguindo pensando nas aqui? redes. Você não trabalha tanto assim, né? Por quê? Porque você conhecer alguém numa situação profissional É que assim, quando você faz bem feito o seu trabalho, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Negócios também. Exatamente. Então assim, eu tenho Brincadeira, tempo. Gui, você é um trabalhador. Eu tenho tempo. Eu sou um trabalhador brasileiro e eu tô aqui com muita humildade para introduzir o nosso convidado especialíssimo, que, gente, realmente é especial. Tenho certeza que muita gente que nos acompanha segue ele também em alguma das plataformas que ele está presente. Mas quem é ele? Ele é fundador do podcast Super Comunique, disponível no Spotify, certo? Certo. Criador de conteúdo nas diversas redes sociais. Assim, eu sigo ele principalmente nas redes sociais, é como eu o conhecia. Estrategista de comunicação, mentor, palestrante, que foi assim onde nos conhecemos pessoalmente, fazendo uma palestra na minha empresa. E educador também. Ele é o primeiro, ou número 1, LinkedIn Top Voice, número 1. Número 1. Caramba, meu. Sensacional, Nós estamos velho. aqui com o Top Voice número 1 do E é LinkedIn. número um, porque é o seguinte, todos os anos, desde 2016, exceto 2017, sai uma lista. Então, como a primeira lista foi numerada, eu fui o número 1 da primeira lista. Claro que todo ano tem, mas tem essa malandragem, concorda? Se eu fui o número 1 da primeira lista, fui o número 1, acabou. Tem que respeitar o número baixo. Tem que respeitar o número... Exatamente. Se a lista fosse em ordem cronológica, você seria eternamente o número 1. Não, exatamente. Eternamente o Então, número assim, 1. eu sou eterno número 1, mas todo ano tem uma lista nova Claro. com outras pessoas e tal. E agora está dividindo essa lista Top Voice, que são as pessoas que mais engajam, por tema. Então, você tem o Top Voice Inteligência Artificial, Top Voice RH, Top Voice Médicos na pandemia. Então, eles dividiram isso. Mas quando era uma lista raiz, saiu um monte de gente. Na primeira lista, eu fui número 1 da primeira lista. Então, o número 1 é um pouco dúbio, mas é número 1, concorda? Caramba. Se é o número 1 da primeira lista... Chupa mundo. Chupa o mundo, exatamente. Eu sou o Kleber Bambam do LinkedIn, que ganhou o primeiro Big Brother, concorda? Assim... Seja cuidadoso com as suas analogias para te vender. Para melhorar. Tem que usar analogias que melhoram. Eu preciso, sim. Mas, gente, preciso me valorizar. Mas olha só que luxo o Open Talks trazendo este nível de garbo e elegância de convidado. Gente, o número 1 LinkedIn Top Voice da história. Da história. Além de ser LinkedIn Creator também, que para quem segue nas redes deve ver ali várias pessoas que são creators, que são pessoas que o LinkedIn seleciona como criador de conteúdo e fala em nome de notícias do LinkedIn. Instituto oficial do LinkedIn também. Isso. LinkedIn Learning, né? Isso hoje, para mim, é o mais relevante, porque eu tenho 30 mil alunos. Caramba. Só em cursos de áudio no LinkedIn Learning, que é aquela plataforma que de cursos do LinkedIn, né? De cursos oficiais do LinkedIn. E quando este podcast estiver indo ao ar, eu já terei ido para a Áustria gravar pelo LinkedIn mais 3. Só que dessa vez em vídeo. Que legal. 2 em vídeo e um áudio. Muito legal. Parabéns, hein? Obrigado. É um projeto muito legal. Seguiremos, por favor. Seguiremos com certeza. A gente usa LinkedIn como ferramenta de trabalho, né? Não só para compartilhar conteúdo, mas porque nossas empresas dependem muito do LinkedIn para a relação B2B. A gente pode falar disso, os números. O LinkedIn atingiu 1 bilhão de seguidores. Nós vamos falar sobre isso. Acho que é super importante para quem acompanha a gente, que às vezes não dá tanta moral para o trabalho que a gente faz em rede social. Acha que às vezes é muito tempo desperdiçado em redes. Acho que é legal ouvir um pouco de você como conhecedor e pai da matéria. Acho que vai ser bem legal. Pai da matéria, você está com quantos anos? 80? Eu sou uma pessoa vintage. Vocabulário meu. Eu cresci com o irmão mais velho, Marcos. Você velho, né, Gui? Porra, eu cresci com o irmão mais velho. velho. Em dezembro, eu fiz 50 anos. Né?
E aí, assim, as pessoas me perguntam, pô, mas você é velho? Eu falo, não, sou seminovo. Isso. Não, eu sou seminovo também. Rodei Não, com mas pneu você- murcho? Rodei. Tô mais sofrido? Já. Talvez esteja. Mas assim, a gente Imagina, tá se você fez- esforçando. Você fez uma trilha nos Estados Unidos de 7 horas, cara. Rapaz. Você é o quê? Você, se eu tivesse a sua coragem Mark de vindo do fazer essa futuro. trilha, eu estaria, ele ficou até vermelho, ó. Este é o... Eu tô rindo de nervoso por Não, dentro. Este é o Mark vindo de DeLorean, garantindo que estes hosts que aqui estão sobreviveram E eu à que trilha. fiz 50 anos em dezembro e posso não ter chegado. É verdade. Então, assim, para quem está nos acompanhando, quando esse episódio for ao ar, os hosts podem estar vivos ainda ou não. E eu posso Ou não não. ter chegado Ou aos pode não 50. ter chegado. Tudo pode acontecer. Só tem uma verdade. É. O LinkedIn vai sobreviver. Vai sobreviver. Até isso. fevereiro. É isso. Até fevereiro, Até pelo fevereiro menos. o vai LinkedIn sobreviver. Tá aí. É isso aí, Mas a gente não. não sabe. Se o Elon Musk comprar... Yasmin, qualquer coisa, você solta o episódio em memória, tá? Se a gente Em não memória. estiver aqui. Não, pelo amor de Deus. Não roga praga, não, que isso daí depois viraliza, a gente Não, fica vai- eternamente como Só tem lata nessa sala Os- pra bater, meu. Bater os- na cara de pau mesmo os- aqui, mesmo os- da energia. os azarados. Exatamente. Mas vamos lá, que vou te falar, a introdução do rapaz aqui, ela não tem pouca coisa não, meu cara, é bom. Palestrante profissional das áreas de futuro do trabalho, futuro da comunicação, IA e autoridade digital, além de evolução das marcas e sociedade 5.0. Nossa, você já falou no TED, né? 4 É. vezes no TED. 4 TEDx. A gente chama de TEDx, né? TEDx, porque são os replicadores. São os TEDs que você pode fazer. Você pode pegar um TED, por exemplo, sei lá, na tua empresa. É mais difícil empresa, mas você pode pegar no teu colégio, no colégio da tua filha. Depois você pega no bairro. Depois do bairro, a cidade. Então você vai ter, sei lá, teve TEDx Jardim, virou TEDx São Paulo. TEDx São Paulo. Você vai ter o TEDx Leblon, de repente vira TEDx Rio de Janeiro. Você tem o TEDx Macedo, que foi em Guarulhos, de um amigo meu, Caetano Tona, que organiza, virou o TEDx Guarulhos. Começou com bairro e é o replicador. E o TED, que é o TEDão, aí vai Bill Gates, aí vão os grandes nomes mesmo, globais, né? Mas tem palestras sensacionais No TEDx nos TEDx, né? As minhas, Muitas. no caso, é. A começar... Conheço A começar quatro. pela Conheço minha- 4 É. aqui que são fantásticas. Não, tem sim. É que é curioso porque... Porque às vezes dá a impressão de que por serem eventos mais independentes e de comunidades, vamos falar assim, Sim, sejam, né? sim. Não tem tanto valor, mas pelo contrário. né? Super. Não, e eu acho que cada vez mais a gente está percebendo o seguinte. Claro que você vai ter um monte de gente ali que talvez para o teu momento seja desinteressante. Mas a força do TEDx está na curadoria. São realmente os curadores que fazem um trabalho de escolher o tema. Mais o tema do que a pessoa. Aliás, é só o tema, né, do que a pessoa. Tem muito palestrante profissional que nem vai no TEDx, porque não tem um assunto proprietário, porque não tem uma ideia que merece ser espalhada. Então, acho que a grande sacada do TEDx é apostar nisso. Primeiro, numa boa história que merece ser espalhada, uma boa ideia. Passando disso, aí, claro, você vai ter mil coisas acontecendo. E assim, o legal do TEDx é que ele também democratiza o acesso a conteúdo em linguagem nativa nossa, né? Porque Sim. a maioria, os TEDx de fora, por Sim. mais que tenha tradução, tudo, a gente às vezes esquece que no Brasil, e a gente sabe bem pelos nossos esforços sociais também, o pessoal não consegue acompanhar, às vezes, vídeo legendado. Não consegue. E a dinâmica é outra, o vocabulário é outro, entendeu? Então Agora isso é tem muito um legal. detalhe. Daqui a gente vai poder falar disso também, inteligência artificial. Isso aí. Hoje, a gente já poderia ter o Guilherme Barreiro falando, ou o Rafa, falando em mandarim com a boca mexendo em mandarim. É isso aí. Ou É isso seja, aí. então eu acho que a internacionalização dos conteúdos, que é uma das grandes vantagens da inteligência artificial, e com isso internacionalizar também os negócios, vai ter, eu vejo uma ruptura do daqui para frente. Vocês já vacinaram 4 vezes, né? É isso aí. Então vocês vão lembrar que a Globo falava 30 anos atrás em aldeia global. Lembra? Está se aproximando, aldeia global e tal, tal, tal. Por quê? Porque era como era chamada a internet. Os internautas, e era uma aldeia global. Quer dizer, o mundo estava se globalizando por conta da internet. Era no início, né? Hoje, é ridículo você falar isso. Você vai ter... Você tem uma filha de 6 anos. Uma filha de 6 anos. Você tem filhos? Não. Tenho. Um de 7 e um de 4. O 7 é menino? Ele gosta de futebol igual o meu? Ele gosta, razoavelmente. Menos do que a maioria dos brasileiros. Não, o meu adora. E qual é o time que teu filho torce? Ele fala do Brasil sempre. Eu não sou... O pai é ruim, Marco. O pai é ruim. Eu O pai é tô dizendo, ruim. eu tô dizendo o seguinte, o meu filho tem 7 anos. Aham. A ideia do meu filho, os jogadores que meu filho gosta, são todos europeus. Ah, sim. Ah, Todos sim, europeus. é isso aí. O time que ele torce vai da Arábia Saudita até a Itália, por aí vai. E tem os times brasileiros ok, mas bem ok.
Na nossa época, todo mundo sabia escalação, Milton Neves, isso e aí. aquilo. Hoje, as crianças estão pensando lá fora. É isso aí. E não estou falando de crianças que são sim. brancas que moram em Higienópolis. Eu estou falando de crianças até nas periferias, nas comunidades. São pessoas que conhecem a escalação do PSG, que conhecem a escalação do Barcelona. E por quê? Porque o mundo está tão globalizado que a gente tem aqui uma visão regional dos negócios e um pensamento global. Vocês mesmos, agora em fevereiro, estão lembrando do evento que vocês foram nos Estados Unidos, depois de fazer 7 horas de trilha, que é um evento global. Então, a gente está bebendo dessas fontes. Mas você não precisa mais ser um milionário ou uma pessoa que estuda numa FGV da vida para viver essa experiência. Não, é verdade. E assim, uma coisa que a gente vai explorar um pouco disso também, a gente também esteve no Web Summit, a gente viu muito disso também. Eu vi assim, eu cara, vi cara, as fotos. foi muito legal. Quero muito saber. Foi muito legal. Foi Quero muita muito coisa saber. lá rolou. Mas olha... Não, chega, vai. Vamos Não, entrar assim, no papo, vai. Quem que é o nosso metade, convidado, metade, Guilherme? metade do podcast, para fechar a introdução. Colunista da Época Negócios, entrega conselho de reputação da Ipsos, empreendedor, Colunista da Eletromídia. colunista da Eletromídia, e por 17 anos atuou, eu te ouvi inclusive, no Globo, Estadão, Band e Jovem Pan, certo? Certo. Perfeito. Quem é ele? Mark Tawil. Pô, achei que você fosse falar Cauã Raymond. Não, é Seja verdade. bem-vindo, Cauã Raymond, como é que é? O Rodrigo Hilbert, né, cara? É o Rodrigo Rodrigo Hilbert, Hilbert, né? Mark, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Mas calma, primeiro deixa eu agradecer. Ah, tá bom. Ao pode, lado de pode. duas mentes brilhantes. Dá pra ver, né? Pela Dá pra luz, ver, inclusive, dá pra ver. Era uma piada. Não, tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui. De verdade, te conhecendo hoje, né, Rafa? É nóis, tamo junto. Pelo menos eu espero que você esteja vivo até fevereiro. Não, estaremos. Você também. Eu estarei, Você Mark. também, Eu obrigado. estarei, cara. Obrigado. E é realmente, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. É um espaço que eu gosto muito do Gustavo Passe, né, aqui em São Paulo. Grande Gustavão. Grande E Gustavo. estou muito feliz de estar aqui, de verdade, assim. Estou honrado e contente. Obrigado, Mark. Obrigado de verdade. Vai lá, Eu Rafa. queria saber o que você não faz, mano. Deixa eu te falar uma coisa, Rafa. A lista é tão... Eu Cara, anunciei você- o Rodrigo Hilbert, cara. Não, Faz mas tudo. eu vou te falar uma você é coisa. tipo ele. Não, é assim. Eu sofri muito com isso. É engraçado, mas também não é. Vou dizer por quê. Quando eu comecei a ter uma certa exposição... Assim, quando você está num local, trabalhando na Jovem Pan, na Band News, vocês sabem como é que é. Você... O teu berço é jornalístico, Então, certo? meu berço é jornalista. Eu era o Mark da Jovem Pan. Portas abertas. Você liga para um político, você tem uma Jovem Pan por trás. Você, Mark do Jornal da Tarde. O seu sobrenome é a empresa. É o Exato. veículo, né? É o veículo. veículo. Só que naquela época que o jornalismo ainda não era tão atacado, tanto pela direita como pela esquerda, que hoje é assim, né? Você gosta da direita, você Apanha é de fascista. tudo que é lado. Você gosta da esquerda, você é comunista. E você está no meio, você é o isentão. É isso aí. Então não tem o que fazer. Exato. E naquela época o jornalismo tinha alguma moral ainda. Então quando eu trabalhava nesses lugares, eu tinha as portas abertas. Quando você sai desses lugares, e um dia talvez vocês tenham essa experiência de empreender no teu próprio negócio, no teu próprio CNPJ, porque gostoso é errar no CNPJ dos outros, né? Mas quando você vai ter o teu, que foi o que eu fiz com a minha agência, é muito difícil, porque muitas portas se fecham, porque você já não vira aquela pessoa tão sexy quanto você era, isso. o budget é outro. E eu consegui, felizmente, ganhar projeção no meu CNPJ. Só que isso aconteceu no meio do caminho. Eu abri minha agência, a agência estava indo, ok. Era uma agência pequena, que terminou em 2020. Então, eu fiquei 10 anos com ela, 2010 a 2020. Saí da Band News para abrir. E quando eu saí e comecei a fazer as coisas, eu ganhei uma projeção quando aconteceu o LinkedIn Top Voices. Mas quando aconteceu o LinkedIn Top Voices, eu comecei a abraçar tudo que eu queria. Então, eu gostava do tema de refugiados. Virei conselheiro de uma ONG de refugiados, ADOS. Depois, eu gostava de pessoas com deficiência. Fui integrar pessoas com deficiência para trazer para a agência pro bono. A gente chamava de responsabilidade social. Hoje em dia, é um braço de causas, né? Tudo Exato. muda. Estou falando dos anos 2010, começo dos anos 2010. Quando eu vi, e eu acho que esse é o problema, eu tive duas reviravoltas nesse sentido, que eu vou contar rápido. A primeira delas foi quando eu abracei tudo que eu podia, e eu literalmente fazia 12 coisas Caramba. diferentes. 12 coisas diferentes. Deu burnout ou não? Não, mas eu vou te dizer, eu também não fazia dinheiro, nenhum dinheiro. E mais do que isso, eu perdia meu tempo tentando linkar as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é mais difícil. Hoje, quando eu falo de tudo isso que eu faço, ou que eu fiz, ou que está no meio, tudo meio que conversa.
Porque os temas são parecidos, porque uma coisa puxa a outra, porque eu posso pegar um texto e transformar em eletromídia, porque eu posso pegar a eletromídia e pensar numa coisa para a época, porque da época eu posso pensar no meu podcast. Então, assim, quando conversa, que nem vocês estão aqui, é muito mais fácil. São filhos da mesma mãe. Naquela época, não. E aí eu tive uma segunda reviravolta na minha vida, foi quando eu decidi, estava durante a Covid, você vai lembrar dessa história que eu contei. Eu fui para a França no começo de março de 2020. Toda a minha família é francesa de parte de mãe. Sou franco-brasileiro. Toda minha irmã, meu pai, meu cunhado, meus sobrinhos, todo mundo. Minha mãe, minha ex-mulher, os filhos e tal. Todos voltamos infectados de Covid, dias depois. Foi em março, isso? Foi Já em foi março, bem no comecinho, bem né? no começo. Voltamos dia 19. Dia 25, meu pai morreu de Covid. 6 dias depois. Caramba. Então, assim, puta baque, blá, blá, blá. E aí eu percebi que eu decidi não demitir ninguém. Tinham 6 pessoas, não demiti ninguém. Né? Paguei muito mais imposto por outras coisas, mas não demiti. As pessoas foram saindo. E aí vocês vão lembrar que tinha uma pandemia de lives. Tudo era live, Nossa lembra? Senhora. Você abria a gaveta, tinha uma live, geladeira, tinha live. Não, e quem não fazia se sentia obrigado a fazer. Né? Exato. Muitas vezes eu me senti obrigado a fazer para parecer que eu faço parte do mundo, Exatamente. sabe? É um negócio muito louco. Tanto que foi teve o aquilo. Clubhouse depois. Que, Exato. porra, né? Então, assim, quando teve a pandemia e começou essas lives, eu tinha 500 mil de seguidores. Eu já era colunista da época, não tinha TEDx, mas tinha um monte de coisa. Sabe quantas lives eu fiz? Chuta. Cara, naquela época, com 500 mil de seguidores, eu não consigo nem imaginar, umas 2 por dia. Cara, eu acho que por aí. Mais até, talvez. Zero. Zero? Zero. Não fui chamado para nenhuma live. Sério? Foi aí que eu percebi a importância de eu ter um tema proprietário. Sério, Mark? Seríssimo. Nenhuma? Nenhuma. Que as pessoas te viam como basicamente um replicador de conteúdo. Não replicador, mas o cara que perguntava, Aham. o cara que tinha opinião, mas eu não tinha um tema. Aham. Eu falava de urubu, falava de política, literalmente. Você não tinha reconhecimento em nenhum nicho. Nenhum né? nicho. Nenhum nicho. E aí, foi bom para quem tinha nicho. Ah, o pessoal do G4 explodiu, né? Você tem pessoas que falam sobre saúde mental, explodiu. Tem pessoas que tinham temas. E eu não tinha, eu tive que construir esse tema. Porque eu era o cara que perguntava, eu era o cara que levantava a bola, eu era o cara que colocava o dedo na ferida. Então as pessoas gostavam de mim, às vezes não sabiam nem por quê, mas ponto. Elas não viam em mim um especialista em alguma coisa. E aí, só para te responder, para finalizar isso, foi aí que eu tive uma outra virada, que foi abraçar o tema da comunicação, de posicionamento digital, coisas que eu já fazia. Mas eu sistematizei isso para eu ter um tema. Então, hoje, tudo que eu faço, de 3 anos para cá, está voltado, pelo menos, para as pessoas terem 4 ou 5 temas que elas me enxergam. Porque, senão, você não é chamado para lugar nenhum. Entre você ter me contratado para fazer uma palestra e uma pessoa que tem um tema, você não vai lembrar, nem lembrar de mim. Não, e é Concorda? fato, né? Quando você vai contratar uma palestra de alguém, que nem foi quando a gente se conheceu, a gente tinha um tema que a gente queria falar. A gente queria falar sobre presença digital e a importância da rede social no mundo corporativo. Isso. Esse era o tema. Então, eu passei lá para o pessoal de marketing, falei, procura alguém nesse tema, sugeri alguns nomes. Procure um Mas aí especialista. já era Procure 22, um especialista. Mas, né? então, assim, mas se naquela época você não tivesse tido essa Não, reviravolta, esquece. você não ia talvez ser rotulado pela Exato. agência de palestras como alguém que fala desse Exato. tema. As pessoas não lembram de você. E com razão. Como é que eu vou lembrar? Ou lembra, porque assim, também por outro lado, nunca tem certo ou errado, né? Por exemplo, eu já tive na empresa alguns jornalistas que foram convidados, contratados para esse lugar que você comentou, para fazer as perguntas, para ser... Mas aí é um media training. Exatamente. Mas aí é outro trabalho. É outro caminho. Eu acho que o mais bacana é entender exatamente aquilo que você... Qual que é o teu objetivo de carreira, né? Qual que é o teu E posicionamento? tem um nome, autoridade. Exato. Você é autoridade em quê? Uhum. No teu caso, cloud computing. E digital. No teu caso, é Também tecnologia. tecnologia. Tal. Então, é isso. Quando eu estou no LinkedIn como uma personalidade, entre aspas, né? Que faz sucesso com textos diversos, as pessoas não sabiam o que eu fazia. Literalmente. E realmente eu me vendia mal. Hoje eu me vendo como estrategista de comunicação e que tenho presença nesses lugares. E por que eu tenho presença nesses lugares? Porque eu também entendi, isso eu já tinha entendido antes da pandemia, que quando você não tem uma empresa, que é meu caso, e você é tua empresa ou a tua própria marca, que aliás é o tema do meu livro, seja a sua própria marca, que eu lanço ano que vem, se Deus quiser, pela HarperCollins. Esse ano. É verdade, estou em Esse fevereiro. esse ano. Estou terminando. A gente já passou da trilha. Não, estou Já terminando. tamo aqui ainda. Estou terminando. Tá quase lá. Está quase lá.
Quando você faz isso, você tem que ter pessoas que te chancelem. Você tem que ter empresas que dêem um carinho para dizer, porra, eu confio nesse cara. Né? Você não fez um depoimento para mim na minha página? Fiz. Por quê? Porque quando você tem alguém falando de você, é muito diferente do que você se vender. Por isso que eu achei engraçado quando as pessoas colocam, sou influenciador. Você dizer que você é influenciador é muito fácil, né? Mas, na verdade, o outro dizer que, pô, você é isso, você é aquilo. Então, eu fui atrás de lugares que eu poderia publicar e que estão me dizendo, pô, estou abrindo espaço para ele. O Conselho de Reputação da Ipsos, estou com vários CMOs e pessoas importantes. Eu estou lá. Eu não tenho uma empresa por trás, mas eu estou lá. Então, acho que esse é um trabalho também do daqui para frente. Né? Você ilustrar a sua marca. E Mark, LinkedIn... Sim. É óbvio que é, assim, pelo menos para mim, eu acho que a rede principal, a gente anda fortalecendo o nosso Instagram também, até pela questão do podcast e tudo, mas assim, pra gente, pelo conceito B2B, sempre foi LinkedIn. Sim. E você é um cara que tem mais de meio milhão de seguidores que no também LinkedIn, não, certo? Veja, que também mudou, tá? Esse é um conceito, eu vou falar sobre isso depois. Então, esse é um ponto, e eu acho que a gente pode até começar a comentar sobre isso, porque quando eu tinha... lá atrás, um certo pré-julgamento de que LinkedIn não vende. Não vende. Você não tinha, é uma certeza. Não é, agora está mudando um pouco. Mas não tem uma conversão ali de, você postou, vendeu. Isso. Não tem como calcular ROI do você... Está certíssimo. Mas, usando a ferramenta e vendo o poder dela, você vê o poder que ela tem de você abrir conexões e, através delas, você, assim, fazer negócios. Né? E como ela ajuda, nesse sentido, você ter essa abertura. Você tem esses seus 500 mil de seguidores. Você construiu isso herdando da sua carreira jornalística, isso te posicionou, isso te ajudou a ser a marca Mark Will, ou foi o processo contrário? Você construiu a marca Mark Will a partir do momento que você decidiu fazer isso lá? Olha, eu nunca pensei e nunca respondi essa pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas é a segunda opção. É a segunda. Porque assim, o jornalismo me deu a cancha de eu poder escrever artigos interessantes, saber o que é notícia e ter um senso de urgência. Então, toda semana eu escrevi alguma coisa. O meu primeiro artigo que viralizou de verdade fala sobre pontualidade. Você vê como eu fui pontual hoje aqui, atrasei meia hora. Só que era um tema que, de repente, as pessoas queriam ouvir. E aí eu fui fazendo alguns artigos quentes e frios. Então, fiz um artigo sobre Jean Willis e Bolsonaro, 2016, na Cusparada. Era uma coisa quente. Né? Verdade. Depois eu fiz um artigo sobre... Quente porque você está surfando, digamos, uma onda ali. Isso. É que nem falar... no ano passado, sobre o conflito Israel-Palestina. É uma questão que está quente. Então, assim, você embarca no tema. Quando morre alguém muito famoso, o meu tema, os meus posts mais lidos no LinkedIn, falando artigo, uma post, um é da Jojo Todinho, um é do Marcos Mion, e claro, Jojo Todinho, um monte de hate, porque eu falei que ela era coerente. Aí virou rá, né? E também um outro sobre o Thiaguinho. Caramba. Eu nunca ouvi uma música do Thiaguinho. Mas eu descobri que ele investiu na empresa dele mais de 50 milhões. Ou seja, ele é um empreendedor negro, o que no Brasil ele já é um dos poucos que chegaram por isso, nesse patamar, né? E ele consegue, e ele tem uma visão de negócio de investir na própria empresa. Eu peguei um texto da Forbes e dei um tapa de 3 parágrafos. E aquilo tem 2 milhões de leituras, 96 mil curtidas. Então, não dá para saber. Eu tenho 500 mil de seguidores, mas eu tenho um monte de post de 20 curtidas. Um monte que o pessoal não vê. E hoje eu vejo que o LinkedIn também mudou um pouco. Mudaram as conversas, mudaram as gerações. Você tem humor, você tem meme, você tem bate-boca, você tem hater. Tem de tudo. Né? Tem de tudo. Você tem recortes, racial, etário, de pessoas com deficiência. Então, o mundo do LinkedIn mudou e é um reflexo da nossa sociedade. Então, não dá para dizer o que viraliza hoje. Não tem fórmula pronta. Mas o que eu percebo existem algumas fórmulas vencedoras que não vingam do ponto de vista de... Elas vingam no alcance, é isso que eu queria dizer. Então, por exemplo, o cara consegue 15 mil curtidas. Mas será que ele vendeu um grampeador? E você tem pessoas, como um amigo meu que eu tenho, que é o Diego Godoy, que é um RH, que é LinkedIn Top Voice RH. Agora ele chegou a 100 mil, mas muito antes ele fazia um post, tinha, sei lá, 50 curtidas, 2 contratos. Então, o que você prefere? Colocar uma frase feita, que nem é tua, e que vai ter 15 mil curtidas, e vai vir um público muito heterogêneo, ou você construir uma base mais homogênea,
de pessoas que vão comprar os teus produtos. Acho que é esse o ponto. E durante muito tempo eu construí uma base heterogênea, ou seja, pessoas de vários... que é muito legal para você ser lido e mandar mensagem. Mas você não constrói autoridade. Não, assim, eu fui construindo autoridade de 3 anos para cá. Então, eu estou no LinkedIn há 7 como LinkedIn Top Voice. Mas eu só saquei o negócio da autoridade de 3 anos para cá. E como eu passei por um divórcio, meu pai morreu de Covid, blá, 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 eu dei uma deprimida. Então, mesmo de 2020 para cá, que eu, teoricamente, construí minha autoridade fora, muito mais do que dentro, eu também não usei o LinkedIn como eu deveria. Agora, em 2023, no ano passado, que eu comecei oficialmente a usar o LinkedIn. Então, assim, mesmo para gerar lead. Que é uma coisa maluca de separar para pensar. Mas acho que cada um tem um tempo, né? E eu acho que uma coisa curiosa que você está falando, recentemente eu acabei consultando alguns jornalistas conhecidos do mercado nas redes sociais. E curiosamente, em geral, jornalistas não usam bem o LinkedIn. E assim, você pega vários caras... Comunicação como um todo. Né? Acabam Agora sendo o mais, marketing um pouco mais. Acabam sendo mais ativos, por exemplo, no Instagram, por exemplo, no ou no Twitter, por exemplo, exato, do que propriamente no LinkedIn. Então, eu acho que é um lance interessante. Eu acho que o ponto que você está comentando que é legal, né? Essa transição de autoridade e tudo mais... É você, de fato, também entender um pouco qual que é o teu posicionamento, como é que aquela rede social funciona e qual que é o posicionamento que você quer ter. Exato. Né? Qual que é o teu papel ali dentro daquele cenário enquanto caminho. Né? Mas eu acho que é interessante também, assim, na tua trajetória, o quão recente é esse aprendizado e essa jornada. Porque às vezes dá a impressão que, né, você está há 20 anos nem tinha, né? Imagina. Então, assim, ou seja, por mais que existe tempo, dedicação, né, foco ali... E tombos também. Exatamente. Né? Não é uma questão linear. Não é impossível. Eu conheço gente que tem 1,5 milhão de seguidores, que bombou. Eu conheço gente que virou LinkedIn Top Voice e nunca usou. Nunca usou, nunca falou, sou top, eu nem posta mais. E foi durante a minha época. Eu conheço gente que fez do LinkedIn uma plataforma, e eu acho que eu fiz, para também fazer sucesso fora. O LinkedIn me fez minha autoridade fora. Então, eu poderia usar financeiramente muito melhor? Poderia, mas é um problema meu, concorda? Claro, mas aí é a sua escolha, né? É uma escolha, não. Acho até um erro, estou dizendo, mas é um problema meu. A rede está aí. Se eu soubesse usar, ou se eu usasse como tem a cabeça de hoje, eu estaria muito melhor. Mas não tem uma mudança de algoritmo também da rede, Mark? Ele não distribui bem. A gente vê todo mundo reclamando, né? Quem hoje vive de conteúdo, eu acho que o tema do momento, enquanto a gente gravava esse episódio aqui, era a monetização do YouTube. O pessoal sofrendo isso que eu ia dizer, muito mas no geral, a estratégia de monetização do YouTube, né? Nas redes que monetizam, digamos assim, isso é um questionamento bem. Mas eu ouço pouco sobre o LinkedIn. Eu acho que é uma boa provocação a tua. O LinkedIn, ele teve, na minha época de Top Voice, não tinha nem o botão seguir. Só para a gente dar explicar, botar todo mundo aqui, né? A gente está falando de monetização, são quem... Vamos pensar assim, né? Um youtuber profissional, vamos colocar assim, ele produz conteúdo. É isso aí. Para que quanto mais pessoas assistam aquele vídeo, por exemplo, né, o próprio YouTube remunera ele um valor X, né, que não é claro e cristalino aqui, pela quantidade de pessoas que assistiram aquele conteúdo que ele produziu. Então, ele está sendo remunerado diretamente sobre o conteúdo que ele está produzindo. O LinkedIn é um pouco diferente a estratégia, né? É o que vocês estavam comentando. Eu acho que quem paga, eu acho que é o TikTok e o YouTube. São as duas que pagam hoje. Que tem pagam. monetização de conteúdo. Exato. Por isso que o pessoal fica enchendo o saco. Não esquece de assinar o canal, porque aí estoura um vídeo e tal. Exato. O que a gente tem percebido é que também se criou uma cultura de muito mais produtores de conteúdo. Exato. Então, a audiência está difusa. Isso aconteceu também no LinkedIn, óbvio, né? O LinkedIn chegou em 2023 a 1 bilhão de usuários. É muita gente. É muita gente. Outra coisa, no Brasil não tem tanto, mas tem quase 70 milhões. Se você parar para pensar que o Brasil tem 200 milhões, 210, 70 milhões. Outra coisa, 8 em cada 10 pessoas que estão no LinkedIn são pessoas que têm um trabalho formal. Muita gente com a empresa... informal. A carteira assinada. A qualidade do LinkedIn em termos de segurança e de credibilidade é a principal. O LinkedIn todo ano ganha uma espécie de aliás, você podia convidar aqui o Milton Beck, hein? Seria legal, né? Seria muito trazer legal. Ele, trazer ele é um cara ele, uma boa espetacular. Todo ano o LinkedIn ganha como a rede mais crível de todas. Por quê? Porque eu vejo onde o Guilherme e o Rafa trabalham, onde eles trabalharam,
que eles estão fazendo para mudar. Tem gente referendando. Eu vejo o posicionamento dele. É diferente do Twitter, que você tem um avatar ali que você não sabe nem de onde vem. É isso aí. Então, o LinkedIn, acho que ele tem essa credibilidade. Agora, as conversas mudaram. Né? A gente tem hoje outras gerações trabalhando. O LinkedIn foi criado em 2002, entrou no ar em 2003. 20 anos atrás. Então, a galera que tinha 40 tem 60. É outra geração. Verdade. Né? E você fala hoje, 2000 para cá, já entrou Gen Z, né? Já estão aí fazendo dinheiro. Os millennials estão postando mais do que nunca, que também estão nas empresas. Tudo isso muda as conversas. A Exatamente. gente está falando de saúde mental, a gente está falando de meme, a gente está falando de mais estética, né? Coisas que não tinham. Era uma rede branca de homens que postavam vagas. Marcos, você Isso. pegou o ponto que eu acho que eu queria chegar. Aí, Rafa, você colabora comigo aqui pra gente construir. Eu abri minha conta no LinkedIn em 2009. Eu fui até resgatar isso pra gente Era tipo o conversar Badu, aqui. né? Te adicionou no LinkedIn, você nem sabia o que Você não era. sabia o que era. Não, e era- eu vi uma entrevista do fundador do LinkedIn, que agora fugiu. Reid o nome. Hoffman. Exato. Cara, falando sobre a missão da plataforma, que era muito focado em conectar as pessoas de trabalho, conectar oportunidades de emprego, focado em carreira, né? Né, Hoje, mudou muito o Mudou formato, muito. né? completamente. Mudou muito. Em 2009, quando eu criei, foi a alternativa ao AP Info, que era um aplicativo, um site de você publicar Nossa, vagas de cara. tecnologia. Não conheço. Então, Nossa, assim, ainda só pra você bem. ver, voltando ao passado, tiozão Tá. total aqui. Tiozão, mano. Tiozão total. AP Não, Info, também sou. site de... Pra Tá. quem trabalhava com tecnologia, arrumar emprego, aí veio o LinkedIn, que, matou o AP Info e os portais de vaga. Matou vagas lá, enfim, mudou o perfil, né? Cara, naquela época eu tinha 25 anos, 2009. Hoje tô... 25 anos? É isso mesmo, 25 anos, caramba. Hoje Você tô tá com- velho, né, Gui? Tô com 39 agora. E vou conectar agora o ponto. Mudou muito de lá para cá e mudou muito as conversas também. Naquela época eu era o líder jovem, era o líder da geração que estava assumindo. Cabelo, né? né? Cabelo. Cabelo. Millennial, né? Tava ali, enxergava quem veio da geração anterior como talvez uma pessoa mais antiquada. Sim, parada no tempo. Parada no tempo, Isso que você tá falando dinossauro. dos Ys, né? É isso. Eu sou Millennial, Eu sou X. 81 para frente é Millennial, certo? Não, Então, 81 já é Y. 84. é pra Y. frente. Então é Y. Então é Y. Então somos Y. 81 pra frente. E aí, a gente tava lá no Web Summit. Quem tava fazendo os pitches lá? Galerinha de 20 e poucos É anos. mesmo? Olhando pra gente, como fazer os tiozão aí que Tiozão vem da aqui. Kombi. Não, e fazendo questão de falar nos palcos. Assim, que eu sou da Gen Z, vocês empreendem, vocês não sabem falar com a gente. Vocês não sabem a nossa linguagem. Ou seja, o etarismo bombou. Bombou. Ponto, parágrafo, outra linha, voltando para a rede. Você gera conteúdo todo ano. A gente começou nessa jornada mais de gerir conteúdo mais recentemente, né? O conteúdo que você gera, você tem que saber com quem você quer falar também. Então, Porque não é mas- só tema, concorda? mas, Não dá para cara- você falar para todo mundo, porque, o vocabulário é outro, o diálogo é outro. Mas eu posso falar, eu não tento falar com os Gen Z. Não tento. Sabe por que eu não tento? Por vários motivos. Primeiro, eu não faço um conteúdo de tamanho único. Não dá mais para fazer. Tipo, joga lá, todo mundo vai gostar. Não existe mais isso. Tem que personalizar. Você não tem essa ambição. Não tem, não, Já teve? Já tive, claro, mas não dá. É humanamente impossível. Ninguém vai conseguir falar 6 idiomas no mesmo post. Não dá. É isso aí. Então, não existe mais tamanho único. Mas eu também me preocupo muito pouco com a demografia do post. Ou seja, eu não escrevo para mulheres de tanana, mas meu público é muito feminino, por exemplo, no Instagram. Mas eu não escrevo para mulheres. Um post ou outro, eu posso até adequar minha linguagem. Mas elas gostam de mim por outras coisas. Talvez pelo meu jeito, talvez pela sensibilidade, talvez por traduzir alguma coisa que elas entendam melhor. A mulher é mais sensível que o homem. Vai ter esses caras que eu citei aqui, que falam de empreendedorismo, a maioria é homem que assiste. A maioria é homem que gosta desse tipo de conteúdo. Então, de novo... O homem, assim, até pelo apetite a risco, acaba tendo um pouco mais esse perfil e tá de tudo empreendedor. bem. Eu falo sobre, que nem você, sobre meus filhos e tal. O que eu quero dizer com isso? Se você molda muito o teu conteúdo, eu não estou falando conteúdo de empresa, estou falando conteúdo de pessoa física. Por um lado, também ficou... Eu acho que você acaba, primeiro, viciando a tua produção. Né? Você vai falar, vou fazer só para essa galera e tal. Quando os Gen Z falam que a gente não entende eles, eu acho que tem duas coisas aí. Tem um pitch que é fácil falar, né? Ninguém me entende, tal, você precisa aprender a falar com a gente. Posso falar palavrão aqui? Pode, à vontade. Tomar no cu, né? É. Todo mundo quer ser entendido, não é só o Gen Z.
É como você fala com uma pessoa mais velha, mais nova. Então não é só o Gen Z que passa por isso. Mas eles gostam desse discurso, porque é gostoso falar, né? Nossa, você precisa aprender a falar com a gente. Mas tem uma questão da idade também, né, Marcos? Tem, Eu me lembro nessa tem. época. Eu me lembro nessa época com essa idade. Tem. E de achar que eu era o cara. Mas, ó, e tem um outro lado. Que o pessoal já tinha passado, entendeu? E assim, e é só o tempo Mas que tem baixa a outro tempestividade, né? Sim, mas tem um outro lado, que é real. E aí eu acho que tem consultorias especializadas também para falar com o Gen Z que fazem um trabalho sério. Que aí eu acho que é uma inteligência real de você falar com essa molecada que está conectada, que está fazendo dinheiro, que está escalando o produto, que está criando, que está acelerando o mundo. Então, sim, eu acho que tem um lado que a gente precisa aprender a falar com eles, porque são eles que vão ser a cabeça do negócio. E que vão consumir da gente daqui que a vão pouco, consumir né? E vão criar produtos pra gente. É isso aí. Agora, tem um outro lado que é essa questão de, ai, ninguém me entende. Isso eu acho que é essa empáfia dos caras do Web Summit, eu acho que é um pouco geração da idade. Eu nem senti essa empáfia, honestamente falando. Eu assim. senti. Eu não tive essa percepção. Eu acho que existem... Eu acho que é essa abordagem, né? No fundo, quando você olha de uma geração para outra, né? Às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue se encaixar, a gente não consegue incorporar aquele hábito como sendo algo factível. Então, quando você vê alguém, por exemplo, vendendo um produto que você não consumiria, você fala... Normalmente, a visão de mundo parte dos nossos olhos. A gente fala assim, cara, como é que uma empresa dessa consegue estar de pé? Mas é porque a gente não consumiria aquele conteúdo. Né? A gente mede os outros pela nossa régua. Exato. Então, acho que existe uma questão de cultura. Né? E eu, graças a Deus, eu tenho vivido muito bem isso. Né? De aprender com os mais novos. A gente que é pai, os três aqui, sabe o quanto a gente aprende com nossos filhos. Que já estão consumindo. Já estão com Roblox, isso aí. Skin, blá, blá, blá. Cara, esmalte da Fini, o Carmed ali do lábio. Cara, quando eu vi o negócio do esmalte, batom da Fini, essa não tem menina, né, velho? Não. Pai de menina sabe o que é Fini, isso. eles só comem bala. Sabe bala, Fini? Uhum. Agora tem esmalte e batom da Fini. Carmed, que é da Sete CIMED Belo. com o negócio. Cara, é uma febre. Que alguém fez no TikTok, alguma coisa. É uma febre. Então, assim, se elas não tiverem... Aí você tem que ficar indo na farmácia ver. O que eu acho legal, mas o que eu quero dizer com isso? Já consome. E a geração alfa, hein? A geração alfa. Minha filha tem 6 anos. Chegou um dia em casa, 6 anos, porque a amiguinha foi com o batom da Bala Fini. Ou seja, e ela não tinha, com cara. 6 anos, a pessoa já sabe o que consumir. E ela não está consumindo um brinquedo. Ela está consumindo uma maquiagem. Então, cara, é uma mudança, entendeu? A minha filha grava vídeos, ela tem 9 anos. Ela só grava vídeo de maquiagem. Fazendo edição, maquiagem. Ela tem 9 anos. Então, assim... É um outro mundo e eu acho que a gente vai precisar se adaptar. Então, eu acho que o lema é update or die. Eu não preciso chegar falando igual um Gen Z. Né? Que nem chegar, por exemplo, numa comunidade e falar assim, aí, rapaziada, não sou eu. Eu não vou chegar... você perde a autenticidade, fala né? de dialetos porque não sou eu, entendeu? Mas eu preciso estar aberto a ouvir, entender e internalizar isso. Que existem novos códigos. E quando você faz isso, só para concluir, eu acho que você cria uma ponte, não um muro, que também eles te olham com esse polimento do tempo. Porra, eu tô com 2 caras aqui que são mais velhos, mas os caras falam minha língua. E o grande barato é o mix geracional, né? É isso. É o grande barato. Pra assim, gente né? Não, mas eu acho que para todos, Marco, porque não tem um caminho certo ou errado, né? Quando as gerações coexistem, pensa numa empresa, até do ponto de vista de diversidade, né? Quando as gerações se coexistem, né? A gente consegue agregar muito mais, né? Concordo. A gente consegue ter uma colaboração. Eu gosto daquele filme do Estagiário, sabe? É fantástico. Pô, aquele filme é muito legal. Você cara. viu? Robert De Niro e Anne Hathaway. Robert De Niro. Basicamente, ele é um tiozão que tá aposentado e ele decide voltar como estagiário de uma produtora de roupa, né? Uma produtora de moda. E assim, ele se submete ao cargo de estagiário mais simples. E aí os caras vão tiozão. Só que ele começa a encontrar soluções ali no dia a dia. Vou assistir. De uma maneira bastante tiozona, mas, cara, que resolve os problemas e as pessoas olham e começam... Ou seja, o que é óbvio, que era óbvio, que saiu de moda... E aí é um filme de moda, né? Que fala sobre o tema de moda. Então eu acho bem legal isso, assim. É uma provocação, né? Nesse sentido de quem passou, né? Digamos. Você vê, essa discussão do etarismo, a gente brincou aqui, mas, cara, ela é real. Ela é real. Já existe. Ela é super viva. E sabe o que me surpreendeu? Porque, é um preconceito que todos nós temos. Eu achei, assim, a minha visão, e, gente, isso aqui é minha opinião pessoal, minha, não tem a ver com o que CNPJ, que não reflete a opinião do podcast podcast e do CNPJ. Então, ela é minha pessoal. A gente esteve lá
E essa geração nova, ela traz pra gente também muita coisa melhor, né? Preocupação com a mudança climática, Verdade. preocupação com o propósito, preocupação com sermos eticamente responsáveis, assim, com diversidade, inclusão. Eu vejo meus sobrinhos que hoje são adolescentes ou pré-adolescentes, eles têm discursos que, eu, na minha época, eu tenho ressaca moral de lembrar de mim adolescente. Então, assim, eu acho isso fantástico. A única coisa que me surpreendeu foi que eu achei que essa questão do etarismo também tinha evoluído mais nessa geração. E eu senti que não. O Gui é mais tiozão, né? Por isso que eu acho que ele se sentiu mais incomodado com isso. Eu senti, não. Mas sabe por que eu senti que não? Não é nas conversas diretas que você tem com as pessoas. Porque nas conversas diretas isso não aparece. Isso não aparece Isso é o quê? quando... No olhar? Não, é quando você coloca a tua visão de que o produto que tem que ser criado para você, ou aquilo que você tem que consumir, tem que ser alguém exatamente igual a você. Porra, mas isso aí mata a diversidade. Então, para mim, o que ficou emblemático foi isso, tá? Entendi. Foi isso. Você diz o quê? Ficou Os na minha Gen Z cabeça. estão criando coisas Mark, para vender para eles a Pra mesmos. eles mesmos, né? A gente Assim, vai ter que olhar... ajudar o Gui, cara. Eu acho. Vou te apresentar minha analista. Não, mas talvez é terapia que eu vou ter que fazer. Faz Então, um parte do abraço. processo Não, mas também. eu acho que isso é uma visão assim que eu não tinha. Então, por exemplo, o Gen Z preocupado só com Gen Z. E por que eu quis trazer esse tema aqui? Não é só para fazer terapia, não. É porque você é uma autoridade, de certa forma, com a sua marca pessoal, certo? Sim. Não importa a rede que você usa, mas você construiu essa sua autoridade ou vem construindo Exatamente. essa autoridade. Trabalho para isso. De pra ser comunicação, né? Isso, o mesmo comunicação. marketing em todo lugar. E, sendo esse cara, você tem uma certa responsabilidade Total. com aquilo que você escreve. Não, eu certo? bato boca hoje, assim, pensando 10 vezes antes de qualquer resposta. Esse é um lance que eu queria te isso perguntar, aí. cara. Porque, né, você citou o exemplo aqui do caso que você falou de haters. O primeiro Sim. caso. Da Jojo Todinho, acho que Ah, foi. sim, Jojo sim, Todinho, sim. exatamente. Cara, como é que você lida com isso? Você fica puto da vida? É assim. Ou não? Você já tá numa fase... Você Não. Responde, sublimada. Então, eu já tô numa fase mais sublimada, porque são muitos anos e eu tenho muito mais a perder. Então, por exemplo, se eu bato boca hoje com você e te xingo, amanhã ele não me contrata. Esquece. É isso. Todo mundo lê os comentários. Todo mundo lê os comentários. Aliás, as pessoas só leem comentário. Por quê? Porque é uma chance de pegar no pulo, é uma chance de validar se eu sou marca inteligência emocional mesmo. Se eu estou expondo alguém, as pessoas adoram isso, é normal. Claro. Né? Você não faz isso? Claro, Quando é você vê isso. o hate ali, você fala, pô, só vim pelos comentários. Tem gente que bota o Michael Jackson comendo pipoca no GIF. É isso aí. Só para assistir. É isso aí. E aí, o que o cara faz? Ele não te avisa. Ele não fala assim, pô, Gui, pô, Rafa, achei que você exagerou. Ele vai para expose direto já, né, Ele na rede. printa e joga no WhatsApp. Gente, olha o Gui, a vergonha que o cara tá passando. Então, assim, é isso. E nunca mais sai do WhatsApp. Então, é muito perigoso hoje você fazer qualquer tipo... Sabe quem estava sendo cancelado agora há pouco? Maurício de Souza. Sim, acontecem umas coisas no mundo... Nossa, essa eu não vi. Por nada. Porque fizeram uma charge da Mônica com a Mafalda, falando do Milley, que foi eleito ano passado. Ou seja, ninguém sabe o que é um cancelamento da noite pro dia. Ninguém sabe o que... E é por nada. As pessoas criam fantasias e vira uma coisa. Então, para você não alimentar a fantasia alheia, você minimamente tem que se colocar no seu próprio lugar e fazer as coisas acontecerem nesse sentido. Como? Tendo responsabilidade. Então, sim, tem haters, sempre vai ter, faz parte do pacote. Tem haters e haters. Tem haters que vão te xingar e falar, dane-se. E tem haters que vão pegar naquele ponto que te desestabiliza. Te desestabiliza. Você sabe, o cara consegue encontrar um ponto ali que ele dá aquela agulhada que você fala, puta, cara. E aí, às vezes, não é nem responder. Às vezes, você fica mal mesmo. Já fiquei muito mal, muitas Já vezes. te impactou dessa muito, forma? Óbvio, todo mundo. Se impacta o Whindersson Nunes, que com 50 milhões vai me impactar, normal. Agora, o que eu faço hoje? Penso muito antes de responder. Muito. E by the way, né? E só para constar aqui, né? A gente tem tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é interessante, porque quando a gente está numa conversa, que a gente está aqui, Sim. né, Mark? Quando você viu, já foi, você falou, né? Sim. Mas quando você está no e-mail, você está numa rede social, a gente tem tempo para pensar, né? Então, a gente isso precisa usar esse é um outro recurso. ponto. Não é verdade? Isso é um outro ponto. Porque quando você... O que é o automático? É você não pensar e fazer. Né? Me lembro de uma menina, faz uns 10, 15 anos, que ela postou no Twitter falando que deveria afogar todo nordestino.
E ela falou isso aí no jogo do Flamengo. Ou seja, ela ficou pé da vida com o Flamengo é. e mandou essa. Virou um case. Ela foi mandada embora da universidade no 4º ano. Nossa. Perdeu emprego numa banca de advogados. Com razão. Foi processada por N pessoas. Quanto tempo ela demorou para escrever um tweet? 15 segundos? 140 caracteres 140 que caracteres. definiu a vida da pessoa, né? Exatamente. Então, qual que é o lance, né? Claro, se você é uma pessoa racista, homofóbica, transfóbica, aí não tem perdão. Aí é crime. Aí é diferente, aí é crime. E outro, se você fez isso que no não deixa de passado... ser- esse caso acaba saindo algo muito parecido com isso. Né? E se você fez no passado, uma hora vai emergir. Porque agora é essa cultura. É porque- Expose, com cancelamento. Isso. Então, assim, você vai ter que ou se defender ou vai ter que aguentar a bronca. Isso que eu falo. Agora, essa é uma pergunta, curiosidade que eu tenho. Porque já aconteceu algo, nunca aconteceu parecido conosco, mas assim, às vezes a gente publica alguma coisa, vem um comentário que você não esperava. Claro. Totalmente contrário e Claro. assim, é contra-intuitivo até o que você propõe fazer, numa Claro. questão até social. O certo é responder? O certo é responder... Publicamente ou privado? Se o cara fez publicamente, é Responde publicamente. público. Nunca você vai responder no privado. Até porque tem caras que provocam no privado para depois printar e levar lá. Isso Tá aí. vendo? Então, o que eu faço hoje em dia? Primeiro, se eu vou postar alguma coisa que é polêmica, e eu sei que é polêmica, eu preciso estar muito bem embasado para não postar um erro. Porque, por exemplo, se eu postar um negócio, falar, não, porque teve essa invasão no ano de 97, cara, opa, não foi 97 e não teve invasão. Então, eu checo sempre de escrever, sempre. Eu vejo dados, eu vejo nomes, eu vejo o outro lado, eu penso antes de fazer. E aí eu posto. Depois que eu postei, se alguém vem me questionar, se for um questionamento ideológico, eu falo, olha, entendo o seu pensamento, Mas respeito. aqui nós não vamos chegar em nenhum lugar. Não, e assim, eu respeito o seu pensamento. E tá tudo bem, faz parte da sua construção. Eu respondo em aberto. Mas tem gente que ataca direto. É isso aí. Você... Eu falo, olha, às vezes eu não respondo. Se é uma coisa muito agressiva, eu não respondo. Se tem palavrão, eu excluo o comentário. Eu não excluía antes, agora eu excluo. O cara não é obrigado a depositar caçamba de lixo no meu quintal, concorda? É isso aí. E se o cara me traz uma coisa, como já aconteceu, de eu fazer um comentário X, e o cara falou, você está sendo machista. E aquele comentário do cara viraliza dentro, e você fala, puta, é isso, eu acabei sendo machista mesmo, me fudi. Eu não posso passar por cima, intelectualmente, e dizer, não, como já aconteceu. Então, hoje eu penso 10 vezes. Eu fiz até amizade com um cara chamado Daniel Leal, porque a gente começou com ele apontando, dizendo, olha, você foi machista. E ele foi super educado. E eu bati boca com ele, tal. Depois a gente foi se acertando e viramos amigos. Então, o que eu quero dizer? Eu já transformei, que não é o caso do Daniel, mas já transformei muito hater em lover. Por quê? Porque às vezes de expressar e de ouvir também um ponto de vista e de voltar atrás. As pessoas percebem quando você está mal intencionado, quando você está soberbo ou quando você realmente trocou os pés pelas mãos. E a história do Daniel foi essa. Eu troquei os pés pelas mãos, ele apontou. Hoje ele é top voice e é um cara super gentil. E a gente conseguiu chegar ao meio termo. Por quê? Porque, de fato, escutar não quer dizer concordar. Isso. Mas quando você escuta e realmente você fala, você tem inteligência emocional e você tem honestidade intelectual, você pode voltar atrás. Não dá para responder tudo. Mas eu acho que alguns você tem que responder até para a pessoa não jogar no teu colo uma bomba e você ficar quieto e a pessoa fala, tá vendo? Porque o hater... Como é que se alimenta o hater? Atenção. Ele quer atenção. Isso aí. Se ele quer na maldade e tem uma alfinetada maldosa, eu não respondo. Se ele jogou uma informação que eu posso estar passando como faker, aí eu respondo. Porque aí é um problema para mim. De credibilidade, até porque Claro. você precisa disso, né? Todo mundo precisa. Mas você sabe, isso é polêmico, né? Porque quem não tem hoje receio antes de apertar submit num post que vai fazer... Tá certíssimo. Se Tem que ter receio mesmo. se você está falando algo que, na verdade, vai ser mal interpretado. Então, No no jornalismo é funciona desafiador assim. demais isso. No jornalismo funciona assim. Se você vai publicar e você vai ser mal interpretado, não faça. O que eu quero dizer? Óbvio, não estou dizendo uma matéria, não é isso. Mas você vai lançar uma ideia que você sabe que vai ter, que é muito polêmica, pode ter muito hate. Para que você vai lançar? Na dúvida, a gente faz isso com título, né? Se é um título que a pessoa que vai levantar polêmica, não precisa fazer.
um clickbait, tipo, porque vai levantar polêmica. Não faça. Mas isso é jornalismo do passado, né? Da minha época. Do passado. É. Porque não, porque hoje você vê os portais de notícia, Ah, não, na minha o época. headline da manchete é algo que te faz abrir a matéria e Não, quando você não, vai ver, na maioria das vezes, é muito Ô, ruim, Marco, eu queria né? te fazer uma Não, pergunta. é que eu sou sério. Então eu penso e, assim, de novo, será que eu vou cutucar alguém gratuitamente? Pra quê? Desnecessário, né? Desnecessário. Mas eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Você faz uma grande transição. Você construiu a sua carreira no jornalismo, passou por vários veículos muito relevantes no nosso país, né? E, cara, por quê? Por que sair desse mercado? Ótima pergunta. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria que você explorasse um pouquinho. Acho que tem duas questões aqui, Rafa. Primeira delas é uma questão de percepção. Quando eu estava na Band News FM, em 2009, 2008, eu tinha mais ou menos 35 anos. 35 anos. Eu era o mais velho da redação. Mais velho que o meu diretor, mais velho que o meu editor, que o chefe de redação. Eu era o mais velho, com 35 anos. Eu falei, gente, quando eu tiver 45, eu não vou nem mais estar no grupo. Uhum. E eu comecei a perceber que existia também, que não era o caso da Band News, mas era o caso dos impressos, existia uma morte lenta acontecendo. Sim, de credibilidade, de dinheiro para te mandar para algum lugar, de tesão. Você via as pessoas ali de cabelo, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas há 25 anos. Que ano que era isso, mais ou menos? 2009. 2009, é verdade. 8, 9. Foi bem nessa transição mesmo das grandes revistas começarem a sofrer com a pô, assinatura, você tinha né? revistas, sei lá, que nem a Playboy. Você fala, pô, redação da Playboy. 3 pessoas. Por quê? Porque o resto era tudo freela e tal. Então, eu comecei a ver o meu mercado morrer. E eu queria ter uma questão autoral. Eu estava cansado e comecei a perceber que notícia era commodity, né? Claro, se eu tivesse uma posição talvez igual a do Boechat, mudava de história. Mas eu não era o Boechat. Aliás, eu nem sou o Boechat, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tivesse uma posição de muito privilégio financeiro, de espaço, talvez eu repensasse. Mas não era o caso. Eu era mais um, entre aspas, né? Talvez mais um com um pouco mais de relevância, mas mais um. E eu queria ter uma coisa minha, que isso vem um pouco do judaísmo. Né? Todo judeu quer ter. São 2 judeus, 3 sinagogas. Então, assim, todo mundo quer ter seu próprio negócio. E aí eu decidi sair. Quando eu saí, algumas pessoas falam, pô, que coragem e tal. Hoje eu tenho pessoas que falam, meu, você fez na hora certa, você não sei o que lá. E eu já acho que eu fiz tarde. Já acho que tem gente que fez antes que eu e foi muito melhor. E tem gente que fez antes que eu e não vingou. Então, de novo, não tem fórmula pronta. Mas hoje, se por um lado você não tem mais veículos de comunicação, ou tem pouquíssimos, né? Estou falando dos grandes, entre Dos grandes aspas. tem poucos. Tem demais, poucos, tem né? poucos. Por incrível que pareça, ainda tem poucos. Porque, por um lado, as revistas morreram, que nem se falou. Por outro lado, começaram a nascer veículos como o do Pedro Doria, por exemplo, né? O Canal Meio. Você tem outras... Os próprios podcasts. Os podcasts. Né? A produção de conteúdo, Você pode criar a newsletter do Open Talks. Isso. Quer dizer, você tem oportunidades de forma para você trazer o mesmo conteúdo que já são muito diferentes. Então, eu vejo que tem. Agora, o que não tem é a visão. O cara que está numa redação hoje, ou há muitos anos, ele sai de lá sem saber o que fazer. Porque a vida inteira que ele fez, escreveu, falou ou apresentou, ou editou. O que esse cara vai fazer quando ele está frente a frente com o podcast? Ou quando ele está frente a frente para produzir e disparar a newsletter? Porque não é só produzir, é achar as palavras corretas. É todo o BI por fora também. Que isso é uma coisa de aprendizado. Mas, por outro lado, também tem muitas oportunidades. Você pode fazer pesquisa histórica, você pode fazer roteiro para Netflix, você pode fazer, entendeu? Quantos streamings não tem? Então, acho que é muito mais uma questão de visão de mundo do que necessariamente de profissão. Acho que a gente tem mais oportunidades hoje, enquanto comunicólogos. Muito mais. Eu né? acho. Muito mais. E habilidade de comunicação, desculpa só ali. Comunicação você sabe disso, né, esse é o teu produto, ele é absolutamente crítico para qualquer profissão. Então, ou seja, abre uma amplitude muito grande de ser útil no mundo. Né? Sim, só que você tem que pensar, como eu venho pensando, de uma maneira estratégica. E vender isso de forma estratégica. Então, por exemplo, assim, comunicar. Todo mundo comunica. Até pessoas que não falam se comunicam. Exato. Tanto que o termo porta-voz é considerado um termo capacitista para muitas pessoas. É verdade. Pô, você está portando a voz de alguém? Então, que mundo que mudou? E eu acho que quando você vende a comunicação de um ponto de vista estratégico, demonstrando que a comunicação não é falar direito, não é falar bem, não é isso. A comunicação é outra história.
é como você vai falar internamente, são fazer uma consultoria de comunicação, como eu venho fazendo, eu acho que você muda um pouco o paradigma das empresas e fala, isso é importante. Porque é isso, é um cancelamento para você ferrar a empresa. É um colaborador que joga ali um termo errado que queima o grupo todo. É alguém que pega um produto e... Enfim, você tem 1000 nuances de coisas acontecendo. E assim, o risco ele fica cada vez maior, né? Porque hoje o risco de expose ele é gigante, né? Eu ele acho que não tem mais como fugir. Não tem mais como fugir. Não, acho que ele vai... Todos Todo seríamos mundo vai ser vítimas, cancelado. vai ser cancelado alguma vez. A questão é, existem cancelamentos e cancelamentos. Exato. E existem também respostas de cancelamento e respostas de cancelamento. Eu já fui cancelado várias vezes. E estou vivo. Agora, tem pessoas que foram canceladas e nunca mais se recuperaram. É isso aí. Elas vão fazer por onde também. Né? Tem cancelamento. Se eu sair daqui, xingar um porteiro, uma pessoa... Cara, a chance de eu retomar minha vida depois é muito mais difícil. Exato. Porque, assim, até porque repercute muito mais. E então, como você você precisa ser uma pessoa legal. E fica eternamente lá. Eternamente. Né? Fica É pior que tatuagem. Lá. Exato. Tatuagem você ainda tira. No YouTube você não tira. É verdade. E assim, Tawil Comunicação é o nome da agência que você criou, certo? É o nome da agência que eu criei. Por quê? Quando você decidiu sair, criar uma agência, você quis, assim, você como jornalista, você vislumbrou, você fez um business plan antes, falando assim, vou fazer isso, ou foi, arriscou? Arrisquei e acho que eu fui muito sortudo por um lado e inocente por outro. Porque é o seguinte, toda vez que você vai... Ela começou como Dialogue, o nome era Dialogue. E eu decidi em 2016, depois de 6 anos, transformar para Tawil Comunicação, porque eu gostava do conceito de dar cara para bater. Né? Que foi muito bom por um lado e muito ruim por outro. Porque também as pessoas queriam trabalhar comigo e não com a equipe. E aí não delegar. Mas tem que ser você, tá? Exato. Não, e outra, tinha uma questão também. Por que você acha que eu aposentei a agência? Porque chegou um momento que, além de eu estar cansado daquele movimento de agência e vendo que as agências estavam mudando ou morrendo, eu queria fazer uma coisa que eu era muito tecnológico, eu era legal, fazia palestra. Quando a pessoa vinha contratar a minha agência, não era a mesma entrega. Porque não é a mesma entrega do que uma pessoa sozinha. Você tem uma equipe, você tem um vai e vem, você tem reunião, é mais cansativo. E não pagava tanto mais. Então, são várias questões. O que eu acho? Por que eu escolhi uma agência e não um outro business? Hoje eu teria escolhido outro business. Teria escolhido o quê? Talvez um aplicativo, talvez uma questão de inteligência artificial com comunicação. Eu acho que era o que tinha para a época. Todo jornalista que saía do trabalho abria uma assessoria de imprensa. Ele fazia, se ele não queria mais trabalhar com imprensa, ele falava que ia para o outro lado do balcão. Essa era a expressão que se usava. E aí a pessoa fazia isso. Ela ia fazer o outro lado. Só que isso ficou pouco. Porque assim, hoje é muito mais forte eu estar fazendo um podcast aqui, muitas vezes, do que sair no Estadão que ninguém vai ler. Ou que não comprou o Estadão naquele dia e não vai ler. Ou de comprar o Valor Econômico e a pessoa que vai me contratar não lê o Valor Econômico. Como é que faz? Então, esses veículos todos, eles estão numa questão como o LinkedIn. Eles dão credibilidade. Talvez não vai gerar venda, mas eles te dão autoridade. Porque, de novo, tem alguém carimbando e dizendo o Mark é um cara sério. É a chancela, né? Exato. Assim, alguém chancelando que e o que isso você ainda faz muito forte. direito. Isso é muito... A imprensa ainda é muito Eu forte. ia te perguntar justamente isso agora. Você ainda, até por participar de veículos de comunicação época, né? Ainda que você... Sim. Qual mais Colunista. que você é colunista ainda é da época hoje em dia, É né? época e eletromídia. Eletromídia que que é um você está estilo presente de mídia, nos né? nossos elevadores. Estou. Vou para Porto Alegre, chego no prédio lá do trabalho. Quem tá lá no elevador me esperando? Te dando um O oi. Mark tá me dando um oi. Te dando um oi no elevador. Mas esse assim, é um tipo de mídia, né? Novo. Isso, então assim, publicar, ser colunista ainda te dá muita credibilidade, Super. ainda te dá força. Super. Para pensar. Out of Home, OOH, que é essa mídia que você comentou agora. Eletromídia. Que tem vários outros também hoje fazendo. Mas eletromídia, ela faz o quê? Painel de elevador, painel de aeroporto. Shopping, né? Shopping, academia, entendeu? E aí, qual que é a graça, entre aspas, do negócio? As pessoas lembrarem que eu existo. Então, se eu estou na CNN, tem um tipo de público me vendo, mas se eu não estou numa empresa jornalística de televisão, se eu falo no rádio, se você não conhecer minha voz, você não vai saber quem eu sou nunca. Isso é um problema do rádio. Se eu escrevo, mesma coisa. Só que se eu estou nos elevadores, você vai falar para tua filha, pô, Valentina, olha o Mark, que legal, amigo do papai. Fica um pouco desse momento wow. E para mim é espetacular, é maravilhoso. Então, acho que esse é um lado. Eu treinar a minha escrita, poder falar de coisas legais, na época negócio, é um outro lado.
E eu acho que a imprensa apareceu muito bem nos últimos anos, desmistificando pessoas como Donald Trump, por exemplo. Entendeu? E como Jair Bolsonaro. Agora como Lula, que também está escorregando. Ou seja, eu acho que a imprensa ela é muito importante para a gente olhar para os desmandos dos outros ainda e botar uma pedra em cima. Para dizer o seguinte, ó, o que ele falou aqui está errado. O que ela falou aqui é mentira. O que o terceiro falou aqui está exagerado. Eu acho que a imprensa tem esse papel ainda de guardiã da credibilidade. Claro que ela vai ser atacada justamente por políticos e suas bases da esquerda e da direita para descredibilizar a imprensa. Ainda mais quando ela é contrária, né? Óbvio, porque ela é contrária. Ela tem que Exato. ser contrária em muita coisa. Ela não pode ser conivente o tempo todo. Existem muitas coisas acontecendo no governo Lula que você tem que falar. E como existia no Bolsonaro, como existia no Fernando Henrique, como existia tal. Então, o ponto é esse. Não tem político de estimação. Ela também denuncia os escândalos. Ela traz número. Quando teve a pandemia, que os números do governo pararam de sair, teve que criar um consórcio. Exato. Exato. Então, pô, quem vai fazer isso? A Mas imprensa. você sabe que eu tô lembrando uma coisa aqui, Mark? Assim, embora eu não curta muito, não esteja muito conectado com futebol, mas vocês sabem que existiam sempre aqueles mitos de que tal narrador suportava um time tal. Ah, sim. E sabe Ainda assim? tem, Ainda tem. Então você vê assim, antes de toda essa polêmica, existiam esses mimimis, né? De que, sei lá, o Kleber Machado, não sei o quê, o Galvão, não sei o que Eles nem lá. podiam falar que eles É, torciam. não né? podiam. Podiam, cara. Então, porque senão ele estava influenciando. Eu, honestamente falando, eu nunca Zero. tive essa Mauro Betting, percepção. super palmeirense. É, o Milton Neves, super santista. Mas assim, E qual honestamente o problema, falando, né? E qual o zero. problema? Então vai ter sempre alguém tacando a coisa. Cara, eu acho que a gente tá Benjamin avançando. Bach, super corintiano. Então, assim, Exato. você tem, não é... E normal, né? O cara gosta muito de futebol. Agora, ele uma vai ter- coisa é você torcer para um time. Isso. Outra coisa é você tomar um lado. Não, mas é isso. A crítica que se diziam era que os caras tomavam um determinado Não, lado. mas você entendeu? falou lado eu não, político. Eu não gosto de ouvir jogo com o Galvão, porque o Galvão sempre critica o Corinthians, Não, por tudo exemplo. bem, Entendeu? mas Coisas assim, desse tipo. Mas eu acho que é muito menos danoso do que você ter um jornalista de uma emissora Sim. que não consegue enxergar o outro lado Sim. e fica ali alimentando o ódio, a Claro. raiva e tal. Que infelizmente de um lado só. acontece. Super acontece. Mas o que eu quero te dizer é que naquela época eu não percebia isso. Sim. E as pessoas às vezes exageravam. Então esse exagero sempre acontece. Ah, e você vê se tem hoje, como chama, o Cazé, que é um fenômeno da molecada e tal. Ele é vascaíno. Mas só colocar só um parênteses antes de você puxar, já puxa na sequência já, porque esse também é outro tema espinhoso, porque é o seguinte, né? Essa é uma característica do Brasil, porque se você olha a imprensa americana, Verdade, os veículos verdade. de comunicação americanos, eles têm lados declarados. Mas eu vou te e apoio, dizer... e até de patrocínio e apoio a políticas de governo do republicanos ou dos democratas. Então, é uma característica, essa agnosticidade da imprensa, da comunicação brasileira é algo muito nosso, mas é característica nossa, né? Mas também existe uma coisa lá fora que também migrou para cá, que são os youtubers. Sim. Então você tem, isso por aí. exemplo, youtubers de política, de É isso aí, religião. é isso aí. Você tem Felipe Neto que fala do Botafogo, de Roblox, mas também fala do Lula e do Bolsonaro. Então você vai ter um pouco de tudo. Verdade. Aliás, o Felipe Neto é um case. Porque o Felipe Neto, e eu admiro a trajetória dele, tá? Um cara, porra, tem 50 milhões numa rede, 13 milhões em outra tal. Ele se envolveu tanto na política, mas tanto, que em 2023 ele fez uma campanha para o Chocolate Bis. E o Chocolate Bis foi ultra atacado por haters do Felipe Neto. Então o Felipe Neto quis fazer um acordo de cessar fogo com esses caras, da ultradireita e da direita, e não conseguiu. Por quê? Porque ele falou tanto da política na época que as pessoas pegaram um ranço, essas pessoas, e nunca mais vão deixar ele em paz. Então é aquilo que a gente falou. Você toma um lado, maravilha, você pode tomar um lado, mas depois você vai ter que arcar com as consequências. E que podem vir no bolso. Exato. Exato. A gente não pode deixar... Bom, a gente está chegando no final, mas você é um cara jornalista, né? Bom, aliás, produz conteúdo, tem autoridade no conteúdo, e a gente está num momento extremamente de um ponto de inflexão fenomenal na tecnologia, que é Generative AI, né? AI generativa. Adoro. Que produz conteúdo, né? Sim. A gente vinha numa fase onde isso não acontecia. E agora a gente tem a AI produzindo conteúdo, produzindo textos, imagens, vídeos, etc. Maravilhoso. E aí, cara, como é que isso cai nesse mundo? Porque, de alguma forma, digamos assim, as habilidades, né, que jornalistas, como não só, mas os jornalistas têm muito,
acabam agora ganhando outras ferramentas e empoderando outras pessoas. Queria que você comentasse um pouquinho em relação a essa relevância disso. É assim, é o que eu sempre falo. A gente tem que olhar para a tecnologia com a palavra e não ou. Somos nós e o ChatGPT. Somos nós e a inteligência artificial generativa. E não ou. Tem um amigo meu, queria que ele viesse aqui também, chama Mário Trentin, fala sobre planejamento. É um ultra conteudista, né? Apesar de ser engenheiro, ele é um ultra conteudista. Então, ele tem uma visão ali super cartesiana das coisas. E é um cara brilhante. Ele diz o seguinte, você não vai perder o emprego para o robô. Não vai. Você não vai perder emprego para inteligência artificial. Você vai perder emprego para quem entende mais de robô do que você. Então, essa característica de você precisar olhar para o ChatGPT como uma ferramenta, de você olhar para as inteligências todas, que são muitas já hoje em dia, né? Com uma questão de somos nós, eu acho que tira um peso muito forte. Primeiro, desse medo de ser substituído. E segundo, de olhar para essas questões todas com a tua inteligência pessoal. Eu escrevo tudo com o ChatGPT. Respondo e-mail usando o ChatGPT. Eu jogo lista de presentes ChatGPT. Outro dia eu fiz uma lista enorme de pessoas para convidar para um evento, isso e aquilo. Eu coloquei e falei, coloque em ordem alfabética e retire os nomes duplicados. 3 segundos. 3 segundos. Você acha que eu não vou usar? Vou ser puritano? Agora, óbvio, uma coisa é eu pegar, recortar e colar, ou plagiar. Outra coisa é eu pegar o brainstorm das ideias e, a partir dessas ideias, eu fazer um texto meu, autoral, né, com base naquilo, talvez usando uma frase ou outra. É um novo mundo. Eu não vou mentir para vocês. Eu uso e adoro. E recomendo usar. Só que isso está transformando tudo. Então, está transformando a questão da tradução. Antes, a gente tinha a tradução do Google, que só tinha o texto. Agora, o Mark pode gravar 30 segundos no aplicativo e eu já saio falando. Então, aliás, deixa eu ver se eu faço o teste aqui. E eu já saio falando outros idiomas. Então, é uma coisa que vem... A inteligência artificial generativa, ela vem para mudar todos os paradigmas. Todos. E quem não souber usar, vai ficar para trás. O que está pegando é realmente quem está aprendendo a usar e quem não está. E por que eu estou falando isso? Porque você vai ter empresas jornalísticas que já estão usando, mas as agências já perceberam isso. E como que elas perceberam isso? Utilizando de maneira ferramental. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa ali que precisa escrever um artigo para advogados, né? Como a gente tinha antes, você vai contratar 4 pessoas. Eu quero perguntar para você. Ou você vai contratar uma pessoa que manje da ferramenta? Não, a que manja da ferramenta. Ponto. Ponto. Então, você está diminuindo o número de pessoas e melhorando ou qualificando pessoas para tecnologia. Claro que tem um preço. Claro que tem um preço. Mas, de novo, do ponto de vista do profissional, ele vai ter que se atualizar, senão ele vai ficar para trás. E, além disso, você tem uma questão de visão também. Né? As empresas que não adotarem a inteligência artificial para tudo, para personalizar conteúdo, para diminuir custo, para escalar, para poder regionalizar ou para poder internacionalizar. Cara, tem 1000 aplicações. 1000 aplicações. E que vão te cortar custos também. E talvez até melhorar a qualidade do teu trabalho. Então, quem não olhar nem como CNPJ, nem como CPF, vai ficar para trás. A hora é agora. E tem... Eu vou achar enquanto vocês falam aqui. O que a gente ouviu, né, bastante, né, Rafa? Que tem capacidade de tomada de decisão, capacidade de comunicação interpessoal e relacionamento são skills que nunca vão ser substituídos por inteligência artificial, Olha, né? Porque eu não diria nunca. Isso eu não diria totalmente nunca. pessoal, né? É, totalmente pessoal. E outra, Mas... você já tem abordagens social selling, por exemplo. Você tem robôs abordando você e você não sabe o que é um robô. Não é mais só escrever aquele e-mail engraçadinho que vai chegar... Ai, Rafa, vi que você não abriu meu e-mail. Você está ficando para trás. Hoje em dia, os golpistas estão usando o ChatGPT. Entende? É verdade. O buraco é mais embaixo. Eu não diria que não vamos usar. Eu te diria que eles vão aprimorar num nível, e isso está cada vez mais claro para mim, que a gente não vai mais saber
o que é real e o que é artificial. Não, mas o que eu achei legal você trazer é como um jornalista e quem cria conteúdo falar sem nenhum tipo de preconceito ou preocupação que usa ChatGPT. Pra não ser... Porque tem muita gente que usa e tem... Eu uso todos os dias, o tempo todo, tá? By the way, acho que todos nós aqui usamos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Zero. Mas tem muitos jornalistas e geradores de conteúdo que às vezes têm receio de falar por achar que está fazendo uso da ferramenta para substituir, acelerar o seu trabalho, quando na verdade deveria ser a qualidade dele estar fazendo isso, né? Exato. Deveria ser um elogio e não uma preocupação, né? E que não é mais uma questão só de output. É como você faz o teu input também. Exato. Agora, claro, tem um monte de questões relacionadas a isso. Quais? Se eu faço, como tem o grupo AASIS de inteligência artificial, conhece o grupo AASIS? Que são os fãs que criaram. Para quem vai o dinheiro? Para o Oasis ou para o AASIS? Se dá uma cagada, quem vai pagar o preço? Tem a voz do Liam Gallagher ali. E aí? Deixa eu ver se... achei alguma coisa aqui, vamos ver. Guarda bem isso que eu vou te dizer. Não, então isso aqui é em português. Eu quero ver se eu acho aquilo que eu fiz falando em outros idiomas. Porque eu queria que vocês vissem essa questão. Que é com a sua voz. Que é com a minha voz. Sou eu falando em outros idiomas. É um negócio maluco, assim. Mas vamos conversando, eu trago. E Marco, para a gente caminhar aqui para um final, queria falar um pouquinho do seu Olha podcast. lá, em árabe. لو عندك 5 أشخاص ثقة فيهم راح تكون الشخص السادس. لو عندك 5 أشخاص بيدرسوا راح تكون الشخص السادس. لو عندك 5 مليونيرات أكيد راح Não تكون entendo الشخص nada. السادس. Não entendo nada. Árabe fluente. Não, também não entendo nada. Aí tem esse. E depois eu fiz um italiano. Então, assim, de novo, parece uma coisa bobinha, mas e se eu quiser começar a postar em italiano para poder entrar na Itália? Não, você pode fazer isso agora. Você pode e se fazer eu tenho agora. um podcast como esse que está aqui e a gente quer começar a fazer em vários idiomas? Verdade, é verdade. Só que aí você tem um problema. Porque se eu estou fazendo isso e eu consigo pegar aqui a tua voz, mas eu também consigo pegar a voz do, sei lá, George Clooney, a voz do Shrek, e fazer o Shrek cantar uma música de funk. Para onde vão os dubladores? É isso aí. Para onde vão os tradutores? Entende o que eu estou falando? Foi toda a greve de Hollywood que teve aí, É, que cessou recentemente, isso. inclusive, por causa disso. Então né? o negócio assim, o buraco é mais embaixo. A gente vai ter que se adaptar e vai ter que entender. Mas eu acho que quanto antes a gente abraçar... É muito diferente abraçar a inteligência artificial generativa do que abraçar, por exemplo, o metaverso. Ela é muito mais palatável. Você tem um menino ou uma menina que está numa comunidade, que tem acesso à internet, numa favela, e ele consegue trabalhar o ChatGPT como você está trabalhando em Dubai. O metaverso, não. É outra história. Criptomoeda, não. Então, acho que a aderência é muito rápida. Aliás, quando a gente gravou esse podcast, foi na semana que o ChatGPT completou um ano, 22 de novembro. É isso aí. É numa semana que... Só lembrará que está nessa semana a polêmica toda do ChatGPT do OpenAI nessa semana, né? Exatamente. Mas, para fechar, Marco, uma pergunta sobre o seu podcast, Super Comunique. Quanto tempo já? Ele tem 3 meses. 3 meses, super recente. É. 2 perguntas. Agora 6, né? Agora 6, Agora verdade. 6, Por que mais essa plataforma para sua comunicação? Ótimo. Por que você escolheu o podcast também? E o que você espera daqui para frente com ele, com os seus projetos, já que você já pivotou tantas vezes a sua própria carreira de jornalista para agência, de agência, pivotando para uma urgência. E agora a plataforma de podcast. O que você já vislumbra daqui para frente? Olha, eu sou um cara de rádio. Trabalhei na Rádio Globo, foi a última, né? Trabalhei na Rádio Jovem Pan 3 anos, Globo 1 ano e meio, Jovem Pan 3 anos, Band News 3 anos, das 6 mais uns 7,5. Quer dizer, eu tenho 7 anos e meio de rádio diário, que a gente chama de hard news, notícias, né? Aí eu tive um podcast na Jovem Pan recente, 2019 a 2022. E aí eu falei, putz, eu queria voltar a ter uma coisa com voz. E eu descobri um aplicativo, e aqui fica a dica, chamado Spotify para podcasters. Aplicativo gratuito. Que é o antigo Anchor, né? Que eles compraram. É um aplicativo. Então eu gravo com a minha vozinha ali do celular, certo? Não preciso de uma baita produção, muito pelo contrário. Eles te dão ali um monte de oportunidades para você colocar a música de início, a música de final, isso, aquilo. Cara, é um podcast. Você grava, tem. Então é um podcast que também é um monólogo, é autoral. Eu gravo pequenas pílulas diárias de comunicação. E amanhã eu gravo 5 de uma vez, depois eu agendo. Picota.
Cara, por que eu criei um podcast? Primeiro que eu gosto dessa marca que eu criei, que é Super Comunique. A marca é boa mesmo. A marca é boa. Foi feliz na marca. E eu posso usar para tudo. Para livro, para isso e tal. Depois, eu queria uma coisa autoral. E quando você faz uma coisa autoral, que é tua cara, você tem um outro tipo de dedicação. Uma coisa é eu fazer um podcast como eu fiz para empresas, que eu estou só apresentando. Outra coisa é eu fazer um podcast com a minha cara para quem eu quiser, né? Que vocês estão fazendo aqui. E aí o ponto é, por que um podcast? Porque, primeiro, eu acho que é uma linguagem de voz que eu gosto. Segundo, para diversificar. De novo, não adianta o seu marketing da newsletter, não adianta o seu marketing só da época, só da palestra, só do... Entendeu? O hoje é tudo ao mesmo tempo agora. Como cantavam os Titãs em 91. É isso aí. Tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que você sempre vai atingir alguém por algum canto. E eu acho que as pessoas gostam de ver também quando você é uma pessoa flexível. Pô, ele fala, ele canta e representa. Você tá ali, não é uma pessoa mais completa. Tá gostando? Tô gostando muito. Eu não tenho muitos retornos, porque, cara, só minha voz, é um negócio novo. Mas para mim é bom. Me satisfaz, entendeu? É isso que ela te faz bem. Muito. Porque a gente faz aqui porque a gente gosta. É porque isso. se você for fazer as coisas pensando em retorno... Não, esquece. Foi o que eu te falei dos posts do LinkedIn. Você faz um post maravilhoso achando que ninguém lê. E você faz um post qualquer e vira um negócio. Tá? E daqui pra frente? Daqui para frente só para trás, né? Como diz o poeta. Daqui para frente só para trás. Não tem daqui para frente, cara. Cada vez mais os horizontes estão mais curtos. Mas tem um livro aí vindo. Então, tem um livro. Vindo, então, mas o livro é um dos projetos, né? Então, assim, tem um livro, tem a família para cuidar, tem os filhos, né? Que bom, né? Que bom. Graças a Deus. Então, assim, espero estar vivo aqui em fevereiro falando isso com vocês. Mas eu acho que daqui para frente é olhar para a comunicação de uma maneira cada vez mais diversificada, no meu caso. Trabalhar a questão também de entregas um pouco mais robustas, então consultoria, vou bater na porta lá, hein? Consultoria e comunicação, treinamentos cada vez melhores, mentorias para executivos. Eu acho que, de novo, a gente tem, todos nós aqui, todos nós que trabalhamos, a gente precisa ter um portfólio de entregas. Eu relutei em fazer isso por muito tempo. Mas na primeira dor de barriga que eu tive, eu senti muito. Né? Então, assim, eu preciso ter um portfólio de entregas, preciso ter nuances. E hoje em dia, eu vou planejar. Eu quero ser um cara mais planificador em 2024. Que legal. Você sabe que tudo que você trouxe vale para você, mas acho que vale para todos nós, né? Porque todos esses desafios que você disse no seu setor de atuação estão acontecendo conosco, no nosso setor. É mesmo. E estão acontecendo com todo mundo. Se a gente hoje não se planificar, sim, estar com planos B, C, Ds e Es, a gente vai virar vítima da circunstância, né? Outro dia o cara me falou assim, puta, mas qual que é o teu... Antes eu falava assim, o meu... Como é que era? A única certeza que eu tenho é a mudança, né? Uma coisa assim, eu falava. Hoje não é a mudança, hoje é o desafio. Eu quero me desafiar. Eu tenho certeza que vocês, chegando num ponto, mesmo que vocês ganhem muito bem, que tá tudo bem na empresa, se você não sentir mais o tesão do desafio, você vai embora. Por isso você tem um monte de gente deixando lugares que eles estão lá 20, 30 anos para fazer um outro caminho. Isso que é o que vocês fizeram em novembro em relação ao parque. Vocês se desafiaram a trilha para andar na água. A gente inicia esse episódio e fecha esse episódio com essa trilha, onde quando gravamos eu estava aqui no momento tenso, preocupado com o que vai acontecer comigo nesse momento, mas eu espero que quando estivermos lançando esse episódio eu esteja aqui feliz ouvindo. Tá ótimo. Vai ser bom. Mark, valeu demais. Assim, acho que adorei. Super legal você trazer toda a sua experiência para que todo mundo que acompanha a gente possa aprender um pouco mais. Obrigado. Verdadeira aula, é isso aí. Obrigado pela disponibilidade. Não, imagina. Como sempre. Desculpa não ter vindo antes. A gente acabou remarcando sem querer, aí vocês foram viajar e está aqui. Veio quando tinha que vir. Foi na hora que tinha que ser. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E sempre que a gente encerra, sou eu que encerro o episódio, né? Mas hoje eu tô de host. Não, mas antes então. Mas antes... Antes é o seguinte, antes a gente dá o telefone de contato. É verdade. Boa. Qual que é a sua caixa postal? Não é caixa postal. Posso dar minha arroba? A sua arroba. A minha arroba, né? É arroba Marktawil. MARCTAWIL em todas as redes. Em todas as redes. É isso aí. Mande sua caixa postal. Caixa postal. Caixa postal. Pelo amor de Deus. É o Bozo. É o Bozo. Eu vi o documentário da Xuxa esses dias. É bom. É bom, é fantástico. É. E eu vi as mensagens que vinham assim, tipo, mande sua carta.
Sim. Caramba, Não, na minha nós somos época o desse- pessoal jogava a carta pra cima e pegava uma. Exato. E eu reclamando que me veem como tiozão. Mas é isso, né, cara? O meu problema é essa Mas é terapia. tiozão mesmo. Não, eu vi, tiozão eu vi eu. pela televisão isso aí. Muito Então, bom. gente, sigam o Mark, nós vamos deixar nos comentários também aqui do E- episódio, e- as redes. Ouçam Super Comunique. Super Comunique, Super também Comunique. aqui no No Spotify, Spotify. certo? Também disponível no Spotify, segue lá. E Rafa, faz as Como honras, que vai. você não? Como você encerra? Você falou que sempre encerra. Sou com- Ele encerra. eu sempre encerro. Ah, Agora tá. é sua oportunidade de brilhar. É minha hora de brilhar. Se consagra, a hora é Rafa. agora. Então Se consagra. você que tá aí do outro lado, nos ouvindo e nos vendo. Muito melhor que eu. Curte, Comenta. Compartilha. comente, compartilhe. Exato. Clica no sininho. Tá ótimo. Já tá bom por aqui. Eu volto a encerrar nos próximos. Mark, brigadão de Obrigadíssimo, novo. É adorei, isso. gente. Valeu demais, gente. Até a próxima. Até a próxima, valeu.